Boa noite. Eu estava aqui copiando a Bíblia, copiando, tem um projeto que nós estamos fazendo, e aí hoje nós terminamos de copiar o livro de Gênesis. Mas um texto que me chamou bastante atenção, e na hora que eu estava copiando os últimos versículos dele, quando Jacó morre. Quando Jacó morre, e vai falar com José, o seu filho, tem um texto que o apóstolo Paulo ele chega a comentar. Ele chega a comentar. Olha só o texto que ele diz. Gênesis capítulo 50, verso de número 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamasse o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumpriram os dias daqueles que embalsamam. E os egípcios choraram 70 dias. Passados os dias do choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que falei aos vossos ouvidos a Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo que eis que eu morro, e o meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã. Ali me sepultaram. Agora, pois, te peço que suba para que sepulte o meu pai. Então voltaram a Faraó e disse: Sobe e sepulte o teu pai, como ele fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com ele todos os seus servos a Faraó e seus anciões, a casa de todos da terra do Egito, como também toda a casa de José, os seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram a terra de Gósen, os seus meninos, as suas ovelhas e as suas vacas. Subiram também com eles os carros como gente a cavalo, e concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que estava ali no Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez o seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, e o luto era de espial, disseram: Este pranto grande dos egípcios, por isso se chamou o nome de Abel Misraim, que é além do Jordão. E fizeram ali os seus filhos, assim como lhes ordenaram. Pois os seus filhos levaram a terra a Canaã e sepultaram a cova do campo de Messepela, que Abraão tinha comprado com o seu campo por herança de sepultura, Efron e Eteu, em frente a Mamre. Então nós vemos nesse texto que começa-se José chorando pelo seu pai. No decorrer desse capítulo, nós vamos ver que sempre fala Israel e Jacó. Israel, Jacó. Israel, Jacó. O nome de Abraão foi dado por Deus porque o seu pai Abraão chamava Abrão, antes de ser transformado em Abraão. Isaac, quando nasceu, antes de nascer, foi-lhe dado o nome por Deus. E agora, quando chega o tempo de Isaac ter o seu filho, ele não recebe uma orientação de Deus para colocar o nome dos seus filhos de Esaú e Isaac e Jacó. Não recebe. Mas Jacó, depois que tem um encontro com Deus, ele tem o seu nome modificado, tem o seu nome mudado. De Jacó por Israel, um nome celestial. E aqui nesse texto que fez me chamar a atenção foi que José mandou embalsamar e preparar o corpo de Jacó. De Jacó. Ele não mandou preparar o corpo de Israel. E sobre essa meditação que eu quero trazer um pouquinho para nós, que o apóstolo Paulo ele escreve sobre isso. O apóstolo Paulo ele escreve sobre esse plantio,
sobre essa semeadura que nós vamos ver mais à frente. Então, nasce-se Jacó na terra, e os homens agora dizem para ele que ele é um enganador, que ele é um mentiroso, que ele é um cara que rouba a bênção dos outros. Mas no meio do percurso, agora depois que ele sofre a perseguição do seu irmão, foge para a casa de Labão, seu tio, se casa, passa ali quase 20 anos, mais de 20 anos. E agora, quando ele volta, ele tem o seu nome modificado. Ele tem a sua identidade trocada. Então, ele é uma semente de Abraão, que primeiro, antes de Jacó nascer, primeiro a semente de Abraão veio Isaac. Isaac era uma semente. E ele cresceu, se desenvolveu e gerou fruto. O fruto foi Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, uma semente. Mas uma semente foi contaminada, foi germinada pela maldade e pelo mal, e ela não seguiu o propósito de Deus. Como também a semente de Abraão, Ismael. Ismael também era uma semente de Abraão, de Deus. Uma semente não prometida, mas que aconteceu. Depois que vem a semente de Isaac, agora vem a semente que é Jacó. Mas no meio do caminho, no meio do processo, uma semente que os homens qualificaram ela recebeu uma modificação genética e agora recebeu uma nova identidade. Hoje no Brasil nós temos leis que, se você for pego transportando a semente e ela não tiver o registro na Anvisa ou não tiver qualificada, você pode até ser mesmo preso. Todas as sementes que nós temos no nosso território brasileiro, ela tem que fazer parte do território brasileiro. Se você procurar pesquisar nos aeroportos mesmo, você não pode entrar com sementes de outros lugares, porque isso também pode trazer consequências no território, pode trazer certas mudanças. Então tem essas leis. E hoje, a maioria da nossa alimentação, das nossas sementes que temos hoje, quando você compra ela, fala lá, ó, semente modificada. Uma semente modificada, ela consegue suportar as adversidades do clima. Ó, uma semente modificada, ela consegue suportar até mesmo pragas. Semente modificada, ela consegue produzir além daquilo que ela teria capacidade para produzir. Uma semente modificada. Nós estamos falando de coisas naturais. Então, a semente modificada. E agora, essa semente, que se chama Jacó, ela teve um encontro com Deus e ela foi modificada. E agora ela recebeu uma nova identidade, ela recebeu umas novas vitaminas no seu ser. Nós vamos ver que ela começou a andar diferente. E chega a hora da sua morte. Chega a hora da sua morte. Em algumas versões, você vai encontrar no verso de número 2 do capítulo de Gênesis 50, que José manda embalsamar Jacó. E os médicos embalsamaram Ismael. Preparou o corpo de Ismael. Então, olha só o que diz no texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42. Antes de nós ler esse texto, vamos pedir um pouquinho
a presença de Deus, o Espírito Santo, para falar no nosso coração, para falar no seu coração, para que aqueles que vão ouvir esse vídeo, ouvir esta palavra, que o Espírito Santo possa falar mais e mais aquilo que nós não vamos conseguir. Querido Deus, querido Pai, nós pedimos que o Teu Espírito venha iluminar nossa mente, clarear nossa mente, clarear também a mente desta pessoa que vai estar ouvindo e vendo esta mensagem. Que agora, 00h26 de sexta-feira, primeira hora do dia, essa pessoa possa também entender o que nós entendemos. É o que nós te pedimos, Espírito Santo, ajuda-nos neste momento. Amém? Então, olha o que diz no texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Verso de número 42. Assim também a ressurreição dos mortos semeia esse corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se corpo carnal e vai ressuscitar um corpo espiritual. O 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em força. Semeia-se corpo animal, carnal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo carnal, também há corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último, Adão, espírito vivente. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o carnal. Depois o espiritual. Primeiro o homem da terra é terreno. E segundo homem, o Senhor é do céu. Qual é o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que esse texto tem em relação com o que nós estamos falando de Gênesis, capítulo 50, verso número 2, é que o homem, ele tem as suas características, ele tem aquilo que os diferencia de um para o outro. O homem, ele tem essa diferença no seu ser. E todos aqueles que forem plantados, literalmente, na terra, quando morrer este homem, quando morrer esta mulher, quando morrer essa criança, ele for plantado ali. E se ele não receber a mudança genética, esse tratamento no seu ser, na sua carne, ele vai ressuscitar da mesma forma que ele foi plantado. Se ele não for modificado geneticamente antes do seu plantio, que é o sepultamento, ele vai ressuscitar da mesma maneira que ele foi plantado. Mas se o homem, se a mulher, se a criança, se o velho, seja ele na faixa etária que ele aceitar o Salvador Jesus Cristo, naquele instante ele receberá uma transformação genética, uma modificação no seu ser. É claro que a partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você aceita Ele como seu único suficiente Salvador, agora o Espírito Santo vai vir sobre você e vai começar uma transformação interna que vai expor ela externa. E as pessoas vão começar a ver e falar: nossa, você está mudando. Nossa, você não é como você era antes. É isso que acontece. Essa transformação, essa metamorfose.
Porque primeiro renova a mente, depois as atitudes. Muitas pessoas querem ser transformado nas atitudes e não é transformado na mente. Por isso que Paulo ele vem nos dizendo em Romanos capítulo 12, transformai-vos. Vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto? Porque eu posso citar ele de forma desordenada aqui. Ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala isso, que o nosso entendimento, e onde você entende as coisas? No pé, na mão, no ouvido, no seu estômago, no seu coração? Não. Você entende isso no seu entendimento, na sua mente. Agora, olha aqui que está escrito em Colossenses. Vamos, Colossenses capítulo 3, verso de número 10. E vós vesti... Vamos ler o 8, o 9, que o 9 começa o raciocínio, mas... Nossa, é necessário eu ler mais um pouquinho. O verso de número 3, capítulo 1, para nós chegarmos no 10, para que nós entendamos o contexto do texto. Porque se eu ler só o verso de número 10, eu vou precisar explicar, e o texto ele já é autoexplicativo. Mas olha o que diz em Colossenses capítulo 3, verso de número 1 em diante. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensais nas coisas que são de cima, e não das que são da terra. Porque já estáis mortos, já foram enterrados, você já foi plantado, aqui quer dizer. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que são tudo aquilo que nós fazemos, né? Nossos membros, mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais as coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Nós andávamos nisso tudo antes de nós aceitarmos a Jesus e morrermos com ele, ali na sua morte de cruz. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes das vossas bocas. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despides do velho homem como os seus feitos. Ele fala assim, vocês já tiraram o velho homem, vocês já tiraram o velho homem, você já se despiu, vocês arrancou como se fosse uma roupa o velho homem, e agora vocês precisam viver da maneira que vocês foram vestidos com o outro. Agora o 10, que é o que nós queríamos. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é em tudo em vós. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, nas entranhas da misericórdia, da benignidade, da humildade, da mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é um vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em tudo o corpo domine o vosso coração e sede agraciados.
A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais e cantando ao Senhor com graça ao vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Então, o nosso novo homem, depois que nós encontramos Jesus, ele é renovado, esse novo homem, com o conhecimento. Com o conhecimento. Então, nós recebemos o Espírito Santo nessa semente, nessa grande semente que sou eu, nessa grande semente que é você. E nós somos modificados continuamente pelo Espírito Santo. E no dia que nós formos plantados, nós não nasceremos um corpo corruptível como nós somos hoje, cheio de falhas, de pecado, lutando para fazer o certo. Não nasceremos assim, mas quando nós formos plantados na terra, no nosso sepultamento, e quando nós recebemos e o arrebatamento acontecer, nós vamos ressuscitar já transformados e modificados. E Israel, em Gênesis, os seus filhos, os homens, queriam plantar aquele homem velho antes do encontro com Deus. Os homens queriam plantar aquilo que eles eram acostumados. Mas agora, os egípcios, aqueles que não conheciam direito a Deus, eles falaram, não, nós vamos plantar o hoje, o homem hoje, como ele está hoje, depois do encontro com Deus. Depois do encontro com Deus. Nós vamos plantar esse, nós não vamos plantar aquele. E ali, eu fiz um desenhinho, para você ver a semelhança. Quantos hoje ainda olha para você, olha para mim e fala, você é o mesmo ainda de antes de encontrar Jesus? E a pergunta que nós temos que fazer é se eles têm razão, que nós somos o mesmo, ou se alguma coisa já modificou, ou se alguma coisa está se modificando, ou nós vamos ser melhor amanhã do que nós somos hoje. Então a pergunta para você é que, como está em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, verso de número 6. E tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo, no dia do seu arrebatamento, no dia da aparição dele, nós com ele, nos céus. E aí? Você já fez essa pergunta? Será que eu sou o mesmo aquele que encontrou Jesus? Será que eu ainda continuo? Qual é a porcentagem? De 1 a 10. 3, eu já mudei 3%. 30% eu já mudei, fui transformado. O meu interior foi transformado 30%. Eu fui transformado 50%. Eu fui transformado 80%, 90%. Será que essa modificação que o Espírito Santo está fazendo nessa semente aqui, ó, no meu corpo, será que falta o quanto? Quantos falta ainda para ser modificado? E se você for plantado hoje, nesse dia que você vai ver essa filmagem, você for chamado e você morrer, e aí 12 horas depois você for sepultado, plantado como semente, você ressuscitará com um corpo incorruptível, porque você sofreu uma transformação em vida? Ou se você morrer hoje, e na hora do seu sepultamento, e quando a trombeta tocar, você morto, os mortos
todos aqueles que teve o trabalhado o Espírito Santo em você, vai nascer o novo homem ou vai nascer você mesmo? Porque aqueles que ressuscitar na segunda ressurreição, outra vez nós explicamos isso, porque não, vamos explicar logo. Porque quando Jesus ressuscitou, teve uma ressurreição, foi a primeira. Agora, no arrebatamento vai ter a segunda ressurreição. Se você ressuscitar nessa segunda ressurreição, foi porque você teve uma transformação geneticamente no seu ser. Mas agora, se você ressuscitar na terceira ressurreição, você não teve uma transformação, metamorfose. Você não teve uma transformação genética. E agora você vai ressuscitar agora no juízo final, aonde vai receber a sentença para ir para o lago de fogo, com os pés e as mãos amarrados. Por isso que tem muitos cristãos hoje na igreja que até mesmo prega, que até mesmo canta, que vai, não falta um culto, que vai nos estudos, que vai, faz aquilo, faz todas as suas obrigações evangélicas, cristãs, dogmáticas, cumpre com uma parte do seu papel, ou com todo o seu papel, ou com algum dos seus papéis. Mas quando sai dali daquela bolha, dentro de casa, continua o mesmo de antes de conhecer Jesus. No serviço, continua o mesmo de antes de conhecer Jesus. Nas redes sociais, continua o mesmo de antes de conhecer Jesus. Aonde ninguém o conhece, continua quase o mesmo que não conheceu Jesus. Mas, na consciência dele, na mente dele, ele acha que ele teve um andar diferente, ele anda diferente. Porque Jacó, quando encontrou com Jesus, lá em Gênesis, depois que ele encontrou com Deus, ele andou diferente. Ele não trilhou os mesmos caminhos. É impossível um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um velho, encontrar com Jesus verdadeiramente e continuar da mesma forma. Você vê que Paulo, ele encontrou com Jesus pessoalmente. Jesus fez questão de evangelizar ele. E agora ele mudou o seu andar, mudou o seu caminhar, mudou a sua vida. De perseguidor começou a ser perseguido. 3 dias depois ele já estava pregando. 3 dias depois ele já era um novo homem, batizado, cheio do Espírito Santo. E agora? E eu e você? Então aqui é a semente. Enquanto a semente está ainda por cima da terra, não foi plantada, ela não segue o seu ciclo. Mas a partir do momento que a semente é plantada na terra, ela passa por um período de solidão. Ela passa por um período de esquecimento. Ela passa por um período de só ela e a terra, só ela e Deus. Só ela e Deus. Tem um texto que me veio agora na mente que eu não preparei isso aqui. Só veio um texto na minha mente e aí eu deu vontade de gravar ele e eu gravei, nós estamos gravando para não cair no esquecimento, que pode te servir, pode servir para alguém. E mande esse vídeo para alguém, manda o link aí, manda no WhatsApp, manda para alguém, compartilha para uma pessoa que você pensa que será bom ela escutar essas coisas, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Não importa pelo meio que você conheceu a Jesus, mas se você conheceu Jesus e ainda não foi enterrado, você não cresce. Você não cresce.
E quando você começa a crescer, vem as diversidades, e aí vai ter um processo de aumento de massa, de aumento de estrutura, até você chegar no ponto de árvore. E aí, quando chega no ponto da reprodução, vem a primavera vem as flores, e aí agora das flores vem o fruto. O fruto dentro tem uma semente que gera um novo nascimento. Mas, sabendo que eu e você somos árvores espiritual, tem muitos textos que falam de árvores aqui na Bíblia. Muitos textos, muitos textos. Eu não posso falar que senão vai muito além e vai dar 1 hora da manhã já e eu tenho que dormir, tenho que acordar cedo para escrever pelo menos um pouco essa Bíblia. Mas o que acontece? Quando você está nesse processo aqui de árvore, quando você está nesse processo de árvore, você vai passar por 4 fases em 1 ano. E às vezes pode durar uma fase, pode durar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Que o verão, a planta se comporta de um jeito. No inverno, ela se comporta de outro jeito. No outono, de outro jeito. Na primavera, de outro jeito. No verão, ela só está com folhas. Só folhas. No inverno, ela perde todas as folhas. Todas as folhas. Quando chega o outono, começa as folhas de novo. E aí, com as folhas, vem as flores. Na primavera, vem a conclusão das flores. O terminar do florescer. E aí vem os frutos. Os frutos amadurecem no pé. E se ele não for arrancado, chega a um ponto que ele cai, ele sai da planta, porque se ele não sair, ele estraga até mesmo a planta. E aí ele gera a continuidade da sua espécie. Mas para que ele gerasse frutos, era necessário um cruzamento de outra árvore. A polinização. É um nome assim, que as abelhas posam em uma árvore da mesma espécie e aí posam nela, na flor da outra, tipo assim, manga. A manga, aqui, esse pé de manga e esse pé de manga. Vem o beija-flor, posa nessa manga, nessa flor e posa nesse. Quando ele posa nesse, ele transfere o DNA desse para esse, e esse aqui agora vai produzir um fruto com a carga genética desse, digamos. Uma manga ada essa, e uma manga espada. Quando esse DNA passa para essa vai nascer uma nova manga. Se essa aqui é manga espada, e essa é uma manga coquinho, vai nascer uma espécie agora de um cruzamento de uma manga coquinho com uma manga espada, e vai nascer uma manga espada que já é boa, muito boa. Vai nascer uma manga agora docinha. Não vai dar aquela espada grande, vai dar uma manga menor, mas com as características de docidão de uma manga coquinho. Deu até água na boca agora. Mas o que acontece? E assim nós vamos ver que Jesus é uma árvore. Você vai encontrar isso lá em Isaías 53. Você vai encontrar essa profecia em Jeremias capítulo... Jeremias, no livro de Jeremias. Não vou falar o versículo, senão eu posso errar. Mas Jesus ele é uma árvore que foi cortada antes do tempo. Foi cortada, mas ele brotou novamente. E agora, a mesma pomba que pousou sobre aquela árvore, pousa sobre você. A mesma pomba, o mesmo espírito que pousou sobre Jesus, aquela árvore,
ela posa sobre mim, posa sobre você. Então o que acontece? Mas eu sou uma árvore, uma figueira braba, um pé de figo brabo, venenoso, que é necessário eu sofrer uma mudança genética. E eu sofrendo essa mudança genética agora, eu vou precisar morrer. Você vai encontrar isso em João capítulo 3, a conversa com Nicodemos. E essa árvore agora que não prestava, ela morre. Ela morre. E agora ela ressuscita com um novo DNA. E ele ressuscitando com um novo DNA. Ainda eu tenho o auxílio do Espírito Santo que estava sobre Jesus, vem sobre mim. E agora eu vou gerar os frutos dele. Com a genética dele. Além de eu gerar um fruto com a genética dele, eu ainda tenho a oportunidade de ser transformado a mesma espécie que ele. No ato que eu renasço, no ato que eu sou sepultado. É um assunto muito grande que eu não posso, estou até fugindo um pouco. Então é o processo. A semente é a palavra. A semente é a palavra que cai no meu coração. E quando ela cai no meu coração, para ela ter um desenvolvimento e um crescimento como essa semente aqui, ó. Então, quando a semente cai no meu coração, ela foi enterrada. Se eu vigiar e eu não deixar, e eu não cochilar, tá na parábola do semeador isso que eu tô falando aqui. Não deixar Satanás arrancar a semente que é a palavra do meu coração. Agora eu tenho que esconder, como está em Salmos 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lê lá, que eu acho que é isso que está escrito. Minha memória não está funcionando muito bem agora. Mas aí, para ele gerar crescimento, essa palavra gerar crescimento em mim, eu tenho que me esconder. Você vai encontrar o esconderijo do Altíssimo aonde? Mateus capítulo 6, verso 6. Entra pro teu quarto, fecha a porta. Que o teu pai vai te ver em secreto. Ali é um texto para oração. Não é Deus vai te ouvir quando você entrar no seu quarto. Deus vai te ver. E quando Deus te vê no seu quarto, é onde você gera crescimento. Gera crescimento é no quarto. Você não gera crescimento na igreja. Na igreja você não gera crescimento. Você gera crescimento no quarto. E quando você gera crescimento no quarto, gera amadurecimento no quarto, gera transformação no quarto, que é nessa fase aqui, e aí você começa a se desenvolver aqui, crescer. Quando você sai do quarto e você anda na rua, as pessoas falam assim, tá crescendo. Tá modificando. E aí chega a fase dos frutos, que é essa daqui, fase dos frutos. Que é o ponto que você está apto para ser analisado e comido pelos homens. É nesse momento que você tem a capacidade de receber pessoas cansadas debaixo das suas sombras. Pessoas se proteger do calor do dia, se proteger da chuva, debaixo de você. E aí você vai ter a oportunidade de alimentar eles. E quando as pessoas vão se alimentar daquilo que sai de você, que são suas palavras, as suas atitudes, vai gerar uma pessoa semelhante a que você é. Semelhante a que você é. Porque as pessoas que vão conviver com você, eles vão te observar e aí eles vão começar a agir como você. Por isso que o cristão ele precisa influenciar e não ser influenciado. Porque todas as vezes que eu estou junto com o mundo, junto com as pessoas, os ímpios que não servem a Deus, e eu imito eles no falar, no andar, no viver, eles estão
fazendo nascer em mim a semelhança deles, novamente. Mas eu acho que eu tenho a semelhança de Jesus. E é aqui que mora o perigo. É aqui que mora o perigo. Porque se eu for plantado do jeito que eu acho que está correto, que se eu repito o que eles fazem, eu não vou ressuscitar com um corpo incorruptível, de glória. Mas eu vou ressuscitar para a condenação. Por isso que nós precisamos fazer a diferença no meio dos ímpios. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para ser filho de Deus. Como está em Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Como se eu não sou guiado pelo Espírito de Deus, agora eu quero ser filho de Deus. Eu sou guiado pelas pessoas, influenciado pelas pessoas, agora eu quero ressuscitar e reinar com Jesus. Quero estar no céu para sempre com Deus, não tem condições. Mas beleza. Então, quando a palavra, que é a semente, chega no seu coração e ela é escondida no seu coração, e agora você vai ficar um tempo no seu quarto com a porta fechada, como está Mateus 6,6, e você gera crescimento, aí você está apto para alimentar o mundo, o planeta mundo. Mas a forma planeta igual está aqui é um último caso. Porque quando eu começo a gerar uma transformação no meu quarto, as pessoas da minha casa vão ver diferença em mim. Tem pessoas que não vão ver. Tem pessoas que não querem ver. Tem pessoas que insistem que você é Jacó. Entendeu? Tem pessoas que vão falar que você ainda é Jacó. É Jacó, é Jacó, é Jacó, é Jacó. Que você ainda é o Samuel. Que ainda eu sou o Samuel. Eles não aceitam a minha mudança. Falam assim, quem é você? Acontece isso. Acontece isso em vários lugares. Várias casas, no meio das famílias, no meio da escola, no meio dos familiares, no trabalho. Você tá fingindo. Acontece isso. E aí fala assim, morreu o Samuel. Morreu o Jacó. Vamos enterrar o Jacó. Vamos enterrar o Samuel. Morreu, qual é o seu nome? Morreu você. Mas tem um texto que bate na cabeça e faz lembrar. Um texto que diz nas cartas à igreja, no capítulo 2 de Apocalipse, verso de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer, darei a eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Então, se você vencer, depois que você conheceu Jesus, continuar nessa luta constante de mim, de eu, das minhas vontades, eu falo assim, não, eu não quero fazer minhas vontades, eu não quero falar, eu não quero fazer, eu não quero viver do jeito que eu quero, mas eu quero viver do jeito que o Espírito Santo de Deus quer que eu viva. Se eu conseguir vencer, mesmo que o homem fala que você é o Samuel que está sendo enterrado, Deus está falando assim, não é o Samuel que está sendo enterrado. Esse aí, olha o nome dele aqui, foi, sei lá, que nome que eu vou ter. Vamos supor, o Mateus foi enterrado. Eu recebi o nome de Mateus. Lá no céu, eu tenho o nome de Mateus. Aí, os meus familiares, as pessoas que me conhecem, o Samuel está sendo enterrado. Aí, Deus, o Mateus está sendo plantado. Você está entendendo a questão da semente? De que eles queriam plantar Jacó, mas quem foi plantado foi Israel? Que quando você sofre uma transformação genética, uma modificação genética nessa semente que é eu e você, e nós somos transformados pelo Espírito Santo, você recebe um novo nome, se você continuar essa mudança, se você não se sabotar. Então, depois que você recebe a palavra, que cai na terra boa, e Satanás, os pássaros não arranquem, e você não é uma terra de caminho dura, você não é uma terra de pedra,
Você não é uma terra que tem muitos espinhos, muitas preocupações, falta de esperança, mas você é uma terra boa, e agora você se esconde para ter o crescimento no quarto, a sua casa vê a diferença. Consequentemente, o seu bairro vai ter notícias de você. A sua cidade vai saber o seu nome. Sua cidade, sabendo o seu nome, o nome de Deus está sendo reconhecido através da sua vida, porque Ele habita em você. O seu estado vai te conhecer. O teu país vai saber quem é você. E agora você está preparado quando você está no ponto de alimentar o mundo. Você é uma grande árvore. Você está pronto para o mundo. Mas, para nós encerrarmos aqui, é muito mais importante o final das coisas. É muito mais importante o fim das coisas do que o início. Quando você conheceu Jesus, você estava de um jeito. E hoje, como você está? Daqui a um ano, como você vai estar? Daqui a 10 anos. E no dia do seu sepultamento, como a sua semente vai estar? Modificada ou estragada? Ou do jeito que veio o mundo? O encontro com Jesus que você teve foi parcial? Foi inteiro? Você só ouviu falar dele ou você o conheceu? O quanto tempo você passa aqui, ó? Quanto tempo você passa aqui no quarto? Quanto tempo você fica sozinho? Só você e Deus, só você e o Espírito Santo? Ou você é dependente de outras árvores para você crescer? Entenda uma coisa, que quando você é uma mudinha, uma plantinha, e está debaixo de uma pessoa que já tem tempo que está nessa caminhada, e ela está num processo de verão, cheio de folha, e aí chega o tempo do inverno dessa pessoa e começa a cair as folhas dela, começa a cair a aparência dela. E se uma folha, dependendo, cair em cima de você, vai te matar. Por isso que o nosso alvo é Cristo. Por isso que o nosso foco é Jesus. A árvore dele dá fruto todos os meses. A árvore dele dá fruto todos os dias. A árvore dele não perde folha, não perde aparência, não é um dia uma coisa, outro dia uma outra. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Que Deus possa continuar falando no seu coração, tá? Se você entendeu o que nós tentamos passar aqui, que nós estamos recebendo, escreva aí no comentário o que você entendeu. Se você ficou com alguma dúvida de algum assunto, porque a gente falou muito por cima, entendeu? Não porque a gente quer, a gente sabe muito, não. Porque o nosso objetivo é falar o simples, mas o simples é muito complicado. O simples é muito complicado, até mesmo para nós. E muitas das vezes nós procuramos palavras para tentar explicar aquilo que nós estamos entendendo, aquilo que Deus está trazendo para nós. E se você ficou com dúvida em alguma coisa, escreve aí no comentário, que eu vou estar lendo. E posteriormente pode ser que a gente escreva mais alguma coisa, fale alguma coisa sobre isso e compartilha com alguém, manda para o WhatsApp de alguém, manda no grupo da igreja, isso aí. Que isso pode ser um divisor de águas na vida de um cristão. E aquele cristão que talvez você conheça, que hoje está na igreja, talvez você não encontre ele no céu. E se você não praticar a palavra de Deus,
Então, você também não vai, eu não vou te encontrar no céu. E se eu não praticar, você não vai me encontrar no céu. Então é necessário nós praticarmos. E me chamou a atenção agora esse aqui, ó. Então, não sei se vai dar para ler. Manual de discernimento bíblico. Isso aqui foi um pouquinho de discernimento. Que Deus possa te abençoar mais e mais. Em nome de Jesus. Tchau.